E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da terceira série do ensino médio. Essa é a sequência 1. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Não só a arte pela arte. 1. Leia e analise as imagens a seguir e, na sequência, descreva o que elas representam e quais as sensações podem ser inferidas a partir da leitura. Então, aqui a gente tem duas imagens, né, que fazem referência aí ao universo literário, à leitura, né? Mas no caso dessa primeira, a gente vê que tem aí uma referência a processos de colonização, as navegações, etc., a todo esse período da história, né, em que alguns países ali europeus estavam ali navegando pelos mares, procurando novos territórios para expandir ali o seu território, o seu poder, o seu domínio e etc. Então, isso aqui a gente pode inferir da imagem 1. Já na imagem 2, a gente tem uma imagem ali mais romântica, né? Então, as associações são todas ao romance, ao amor, a sentimento, a emoção, né? Porque a gente tem uma florzinha aqui no canto, né? A gente tem depois uma série de páginas dobradas de uma forma que faz aí o formato do coração, as cores clarinhas e etc. Então tem toda a alusão aí, a referência à ideia de romance, de amor e etc. 2. Leia o poema a seguir e, depois, responda as perguntas relacionadas ao texto. Canção do Exílio. Então, daí aqui a gente tem um trecho em alemão, do Goethe, que eu não vou ler, e depois vem aí o poema do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta outro sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Qual é a condição apresentada pelo eu lírico neste poema? Então, aqui nesse poema, a gente tem aí um eu lírico que está no exílio. Assim, tem vários tipos de exílio, né? A gente fala de exílio no sentido político, que é quando alguém ali é expulso do próprio país por motivos políticos, ele não pode realmente voltar mais. E tem também o exílio ali no sentido de alguém que, por algum outro motivo, que não é político, está vivendo fora aí do seu próprio país, né? A gente fala daí que, nesse caso, a pessoa também está no exílio. No caso desse poema, o Gonçalves Dias, ele não é exilado político. Ele saiu assim por vontade própria, né, na época, e foi para Portugal para estudar direito, mas de qualquer maneira está ali no exílio, está longe da pátria, e aí nesse poema ele fala de toda a saudade que ele tem aí do país dele. B. No poema romântico Canção do Exílio, o elemento espaço se apresenta como forma de oposição, que se estabelece entre duas nações, de um lado a pátria, Brasil, e de outro o exílio, Portugal. Em quais versos podemos identificar essa oposição? Isso representa qual figura de linguagem? Então, aqui, a figura de linguagem, ela é a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que vai estar estabelecendo uma oposição entre duas coisas. Então, por exemplo, calor e frio, feliz e triste, e assim por diante, né? Quando eu coloco essas ideias assim opostas juntas, eu tenho uma antítese. Já essa primeira parte da pergunta, que é os versos em que a gente percebe que tem essa oposição, eu grifei, tá? E aí vocês podem copiar na resposta. Então, por exemplo, ó, olha só que ele fala, que tais não encontro eu cá. Esse cá significa aqui, e ele está se referindo ao lugar onde ele está atualmente, que é o exílio, que no caso é Portugal. E depois ele fala, mais prazer eu encontro lá. Esse lá está se referindo, no caso, ao Brasil. A terra dele, no caso, né, que é o Brasil. Então, o cá está se referindo aí a Portugal, o lá está se referindo aí ao Brasil, e aí a gente percebe que tem uma oposição, porque ele fala que ele não encontra prazeres
em Portugal, mas que ele encontra prazeres no Brasil, né? Então vejam que aí tem a oposição de ideias e aí a gente percebe que tem uma antítese. C. Esteticamente, o romantismo evidencia uma exaltação aos elementos nacionais, à natureza, ao país. No gênero visual apresentado nestas atividades, podemos perceber que a linguagem utilizada se distancia da erudita, culta e aproxima-se da popular, da linguagem que retrata as condições e situações da época. Desse modo, quais são as características apresentadas no texto poético? Então aqui a gente tem um poema com algumas características autobiográficas, né? Porque querendo ou não, ele está aí falando não somente dos sentimentos do lírico, mas também da experiência dele de estar aí no exílio, que é uma experiência real, né? Que o autor teve, e então está retratando essa realidade específica do autor mesmo, né? A linguagem ela é bem simples, assim, mais direta, não tem muito floreio na linguagem, não tem muito exagero na linguagem, não tem muita preocupação com isso, como outros momentos tiveram, né? Então tem aí uma exaltação aí também da natureza, né? Ali da terra e etc. E uma ruptura também com os modelos clássicos, no sentido de que os modelos clássicos eles eram mais focados ali em uma linguagem mais culta e etc. E esse tem uma linguagem um pouco mais simples, mais popular. Aula 2. Nada é por acaso. 1. Leia o excerto a seguir da obra Iracema, de José de Alencar, um dos textos que marcam a fase indianista do movimento romântico brasileiro. Iracema. 1. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da Carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Onde vai a folta jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branca Alcione buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o barulho das vagas. Iracema! Perdão, gente, às vezes aparece essa mensagem para mim no computador. O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. A espaços, o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? Uma história que contaram nas lindas várzeas onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu argentião dos campos e a brisa rugitava nos palmares. 2. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o campo. Diante dela, e todo a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais d'alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sabiou. Porém, a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: Quebras comigo a flecha da paz?
Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Agora é com você, estudante. Analise e registre no seu caderno de anotações os efeitos de sentido produzidos nesse trecho pelo emprego recorrente de adjetivos. Então aqui, gente, ele quer que vocês analisem, né, o que o emprego recorrente de adjetivos causa nesse texto. Então, quando ele fala recorrente aqui, é no sentido de que, tipo, aparece bastante, sabe? Ele insiste nos adjetivos, no caso, o autor. E, então, o que acontece? Qual que é o objetivo? É descrever a personagem, Iracema, e também descrever ela comparando com as belezas naturais ali do Brasil, com elementos da natureza. E aí, quando ele faz essas comparações entre a Iracema e esses elementos da natureza, ele vai criar aí uma série de metáforas, né, que são com o objetivo de descrever a personagem e também com o objetivo de ter aí uma linguagem mais trabalhada, mais poética, etc. Só que, por um outro lado, a gente percebe que tem bastante adjetivo, um certo excesso. Aí depende do leitor, né? Tem leitor que pode achar que está tranquilo, que é uma quantidade boa de adjetivo. Tem leitor que pode achar que está em excesso, né? Eu, particularmente, pessoalmente, acho que é um pouco excessivo e isso acaba, às vezes, tornando a leitura um pouco cansativa, né? O excesso, assim, muito adjetivo o tempo todo. Então, tudo que ele vai descrever, ele coloca aí um monte de adjetivo. Ele vai falar dos cabelos, ele não pode falar só cabelos, ele tem que falar úmidos, né? E assim por diante. Então, tudo ele tem que dar aí uma característica, tem que dar um adjetivo. Isso acaba tornando a leitura um pouco mais lenta, porque demora para acontecer alguma coisa, né? Já que ele passa por um monte de adjetivos para descrever tudo nos mínimos detalhes até que aconteça algo. Então, o leitor pode se cansar um pouco da leitura nesse sentido, tá? 2. Após a leitura e análise do texto, responda as perguntas a seguir. A. Que sentidos o fragmento evidencia quanto à representação da natureza? Então, aqui, gente, quando a gente fala de representação da natureza, a gente percebe que a natureza, né, tem um papel de bastante destaque nesse livro, nesse trecho. Ela é o cenário da história, mas ela tem um destaque tão grande que em alguns momentos a gente percebe que tem uma interação de alguns elementos da natureza com personagens humanos, né? Então, como a natureza tem um papel ali muito grande, né, alguns poderiam inclusive dizer que ela é uma espécie de personagem, que ela tem aí esse papel não só de cenário, mas tem essa interação aí com, com os personagens que são seres humanos. B. Que figura de linguagem predomina em diversos trechos desse excerto, de modo a estabelecer relação entre a personagem Iracema e os aspectos da natureza? Aqui ele pede apenas uma figura de linguagem que predomina, tá? Mas eu acredito que a comparação e a metáfora elas estão meio que equilibradas aí no trecho. Então eu não apontaria apenas a comparação, eu apontaria também a metáfora como uma figura de linguagem que se sobressai bastante aí junto com a comparação. 3. Leia os trechos a seguir e responda as respectivas perguntas. A. No fragmento Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano, o termo destacado faz referência a quê? Aqui, pessoal, tem um problema na elaboração da própria questão, porque ele pergunta do termo destacado, mas ele esqueceu de destacar o termo. Mas, enfim, eu fiz aqui o destaque para vocês. O termo em destaque, no caso, é tez, né? E isso aqui, basicamente, é uma palavra que significa pele, então a referência é pele. Mas vejam que interessante esse trecho, né? Ele fala um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano, ou seja, um jovem guerreiro que tem a pele branca, né? E que não tem sangue americano nessa pele branca. Basicamente, ele está dizendo aí que o jovem guerreiro é branco e não é americano, né? Não tem aí o sangue americano. Mas só que ele fala isso de uma maneira mais assim elaborada, digamos, né? Mas no fim das contas, quando a gente vai simplificar, trocando um termo pelo outro para entender o que está dito aí, a gente vê que é algo que poderia ser resumido, né, numa linguagem mais simples e mais direta, se essa fosse a opção do autor. B. No trecho a seguir, retirado do excerto em estudo, há algumas referências a fatos e acontecimentos peculiares à época. Identifique-os e os descreva. Então, aqui esse trecho, eu não vou ler, eu vou só comentar, né? Mas ele é interessante pelo seguinte: esse é o trecho em que depois que ela atinge ele, né, com a flecha, né, ela vai lá, quebra a flecha, né, ela
quebra a flecha, ela dá uma parte para ele, né, e pega a outra parte com a farpa para ela. E ele pergunta, você quebrou comigo a flecha da paz? Tipo, isso é um gesto, né, uma linguagem que é típica dos índios e até dos indígenas, e que é o termo correto, né, dos indígenas. E aí ele até pergunta, né, ela pergunta, como é que você sabe que esse gesto significa paz, né, que eu estou estabelecendo paz aqui com você? Quem te ensinou que esse gesto, que essa linguagem significa isso? E aí, de onde que você veio e tudo mais? Aí ele fala que ele vem de um lugar que já foi colonizado, por isso ele conhece essa linguagem. Então, percebam que a gente tem aí uma referência aos processos de, vamos chamar de invasão, que eu acho que é um termo melhor, de invasão e de apropriação das terras indígenas pelo homem branco. Então, o que a gente teve na história, não somente na brasileira, tá? Mas vamos pegar como referência a brasileira, a gente teve o povo indígena que já vivia aqui, que a gente chama também de povos originários ali, porque eles viviam originalmente aqui na Terra, não somente em 1500, né, mas muito antes, eles já estavam aqui, eram povos que já habitavam essa terra, e eles estavam aqui de boa, tal, e aí, de repente, o colonizador chegou e não descobriu o lugar, porque o lugar já era habitado. O colonizador chegou, invadiu, apropriou-se dessa terra para ter lucro próprio, benefício próprio. Não foi algo assim bonito como a história conta, foi algo assim que teve muita morte, que teve ali muitos assim acontecimentos que assim foram dizimando muita violação, né, se é que vocês me entendem. Tem termos que é bom eu não falar, porque senão o YouTube me pune. Enfim, teve muita violação de todo tipo assim de direito que os indígenas tinham. E aos poucos eles foram sendo dizimados, foram perdendo a sua cultura e etc., por causa do homem branco que chegou aqui para colonizar, né? E aí também tem alguns aspectos da cultura. Então, por exemplo, a questão da flecha, né, dessa divisão aí da flecha, que foi quebrada e dividida, uma parte para uma parte para o outro, é um aspecto da cultura do povo indígena, desse povo indígena em questão. E a questão de ele falar que ele já veio de um lugar colonizado, faz aí a referência a esse momento também histórico, né? Então ele fala, venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Quer dizer, eu vim de um lugar que um dia foi indígena, que foi dos teus irmãos, mas que hoje já não é mais, que hoje é dos meus irmãos, ou seja, hoje foi colonizado, hoje é do colono, hoje é do branco, né? Hoje o índio perdeu esse lugar e eu vim de um lugar desse. Né? Então, basicamente, é o que a gente tem aí nesse trecho. Aulas 13 e 4. Leio, logo existo. Então, aqui ele tem um trecho da Escravizaura de Bernardo Guimarães. Vamos ler. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II. No fértil e opulento município de Campos de Goitacazes, à margem do Paraíba, a pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe em derredor a natureza ostentava-se ainda em toda sua primitiva e selvática rudeza, mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca nem valado. Jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo de um piano casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave e apaixonada, e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar. Posto que um tanto abafado, o canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora, tudo parecia escutá-la em místico e profundo recolhimento. Malvina aproximou-se de manso e, sem ser pressentida para junto da cantora, colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela, pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora, respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso? Continuou a cantar. Tens a voz tão bonita.
mas eu antes quisera que cantasses outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que você aprendeu não sei onde? Gosto dela porque acho-a bonita e porque... Ah, não devo falar. Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue africano. Mas, senhora, apesar de tudo isso, que sou eu mais do que uma simples escrava, essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam, de que me servem, são traços de luxo colocados na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Então aqui tem um problema na divisão da fala, tá? Até aqui esse sinal de supressão é a fala aí da Malvina, e depois daqui em diante, do mais em diante, até a senzala, é a fala da Isaura, tá? Eles esqueceram de dar o parágrafo e outra versão. Queixa-se da tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Esse texto é um excerto do texto literário Romance A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Assim como Iracema, a obra em epígrafe marca a época de instauração da prosa romântica no Brasil. Ela foi adaptada para a televisão, no gênero textual novela. Assim, em sua percepção, que aspectos poderiam ser citados quanto às diferenças entre as duas produções artísticas, faça uma exposição oral. Aqui, basicamente, ele está dizendo que esse trecho é da Escrava Isaura e que essa história foi adaptada para a televisão, foi feita uma novela baseada nessa história. E ele quer saber o que dá para comparar em termos de diferença entre a novela e entre a obra literária. Ele quer basicamente isso, que vocês apontem diferenças entre as duas produções, novela e texto literário. Né? E fala para você fazer uma exposição oral sobre isso, tipo, mas aí depende da adaptação do seu professor, se ele quer que você faça ou não, a gente só vai responder por escrito, tá? Então aqui para a gente fazer essa comparação, né, a gente não vai entrar em nenhum aspecto específico sobre a novela em si, sobre algo que aconteceu na novela, que é diferente de algo que aconteceu no livro, nem nada do tipo, né? A gente vai falar de uma maneira genérica sobre diferenças entre os dois tipos de produção. Então, quando eu falo do texto, a gente sabe que ele é o material original, é o que foi feito primeiro, é a obra original, a obra primeira. E ele tem só uma linguagem verbal, né? Porque ele está escrito. Então, assim, ele tem apenas palavras, ele não tem imagens nem nada do tipo. Então, é um material apenas escrito, só com linguagem verbal, é um material original, né? É uma produção aí que faz parte do romantismo, da produção romântica no Brasil. E com relação à novela, a gente tem que ter em mente que é uma adaptação. Então, quando a gente fala que uma coisa é uma adaptação de outra, né? Tipo, uma série é uma adaptação de um livro, ou de uma história em quadrinhos, ou uma novela é uma adaptação de um filme, ou algo do tipo, enfim. A gente não pode ter em mente a necessidade de que seja igual, né? Não é igual. Então, assim, são formatos diferentes, são linguagens diferentes, são mídias diferentes, então não vai ser igual, vai ter diferença realmente. E pela questão de que, assim, o público do texto é diferente do público da novela. Então, além disso, de ter as diferenças por conta do formato, tem algumas diferenças que muitas vezes são feitas na história para se adaptar ao público, para agradar mais o público e etc. Então não vai ser tudo igual, né? Vai ser uma adaptação. E com relação à questão da linguagem, a novela ela não tem só a linguagem verbal, né? Que é a parte assim de palavras mesmo. Ela tem também a linguagem não verbal, que é toda a parte assim da filmagem, da imagem, dos atores, dos espaços e etc. Então, aqui ele quer saber quais são os elementos típicos do texto narrativo, né, que tem no gênero romance, que é o caso da Iracema e da Escrava Isaura. Mas quando ele fala romance aqui, precisa ficar claro uma coisa. Romance não necessariamente é história de amor, tá? Então, quando fala romance, significa que é um texto longo. Por exemplo, o conto é um texto curto, que ele vai ter poucas páginas.
Já o romance é um texto longo, que vai ter vários capítulos, que vai ter vários personagens, que vai ter vários locais, que vai ter vários conflitos, que vai ser assim, que vai ter várias páginas. Então, daí a gente fala de romance. Aí o romance, ele pode ser romântico. Então, se for uma história de amor, é um romance romântico. Mas, se for, de repente, uma história de aventura ou qualquer coisa do tipo, ainda é considerado um romance por ser um livro longo, com vários capítulos, personagens, conflitos, etc. Tá? Mas, de uma maneira geral, ele quer as características do gênero romance. Então, são textos que são escritos em prosa, né? Ou seja, em parágrafos, que tem a linguagem verbal, né, as palavras, etc., né, então não vai ter imagens e coisas do tipo, a não ser em algumas exceções que o autor ilustra o livro, né, mas geralmente a linguagem é só verbal. E eles têm elementos da narrativa, como personagens, foco narrativo, ou seja, narrador em primeira ou terceira pessoa, eles têm tempo, espaço, né, onde as coisas acontecem, e tem enredo, o enredo seria a história em si. B. Identifique as abordagens temáticas trazidas pelos trechos dos textos literários citados e descreva qual a relação com a história do país no período de produção dessas obras literárias. Então, nessa questão, basicamente, ele quer o tema, né? No texto 1, a gente tem uma obra que a gente chama de obra da fase indianista. Então, no romantismo brasileiro, nesse período de romantismo, teve aí a fase indianista em que os autores queriam escrever nessa temática aí de falar da realidade, do que eles esperavam, do que eles acreditavam que era a realidade indígena. O que não era bem a realidade, porque pensem o seguinte, o cara que não tem tanto conhecimento assim da cultura indígena e que vai falar da cultura indígena a partir da ótica dele como branco, meio complicado, né? Mas eles tentavam aí, da maneira deles, falar aí da temática indígena, de aspectos da cultura desse povo após o processo de colonização, tá? Então não é antes do processo de colonização. Tudo que a gente tinha de história indígena, praticamente antes do processo de colonização, se perdeu, né? Porque o colonizador veio para cá, chegou derrubando tudo, passando um rolo compressor, acabando com a cultura do povo e o que a gente tinha de história desses povos antes foi perdido aí, as línguas também foram perdidas, né? Os povos foram também ali dizimados e com a colonização. Então, assim, é uma obra que tem a temática indianista, mas é bom lembrar que é do ponto de vista, é uma fase indianista, mas é do ponto de vista do homem branco. É importante ressaltar que não é uma obra produzida por um indígena, que é muito diferente você pegar uma obra que vai falar aí da cultura indígena, que foi escrita por um homem branco, e de repente comparar com uma obra que o próprio indígena escreva sobre a sua própria cultura, vivendo de dentro da própria cultura, né? Mas só um parênteses. E no texto 2 a gente tem aí a temática da escravidão, também né, abordada aí por um homem que não viveu o período, segundo a ótica dele, segundo a visão dele, e perdão, gente, segundo a visão dele de como foi esse período, né, e também a escravidão aí é outro ponto que marcou a sociedade brasileira, né, até hoje. 3. Leia com atenção este fragmento retirado da obra Escrava Isaura, lido anteriormente. Então tem esse trechinho, né, que a Isaura está falando, a senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. E depois a Malvina diz, queixas-te da tua sorte, Isaura? E ela fala, eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isso é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Né? Então, na letra A, ele vai perguntar o seguinte, com base nesse fragmento, podemos identificar quais situações referentes às relações humanas? Então, a gente percebe aí que tem a relação de servidão, né? Então, a Isaura como escrava, ela tem que servir a sua senhora sem reclamar, sem questionar, sem abrir a boca para falar nada, né? Então, assim, é uma ausência completa de... Ela não tem voz nenhuma, ela não pode se manifestar, se expressar de nenhuma maneira, tem que aceitar tudo quieta. Então, e o que já leva a gente para a questão da ausência de direitos, né? Ela não tem direito a nada. E a própria privação ali de liberdade, não tem direito a questionar, não tem direito a se expressar, não tem direito de ir e vir, só pode trabalhar e ficar quieta e agradecer ainda, porque, segundo a senhora dela, ela está numa situação favorável, né? Tipo, não é tão ruim assim. B. Retire desse excerto o fragmento que evidencia a angústia, a dor e o descontentamento da personagem Isaura em relação à sua condição de escrava. Então aqui ele quer um trecho que mostra toda a angústia, o sofrimento da Isaura por ser escrava. Ele fala desse excerto, não fica muito claro se ele quer desse trecho, é o que dá a entender,
ou do próprio trecho, assim, geral, né, que maior ali que a gente leu para responder. Como naquele trecho menorzinho aqui da questão 3 não tem nada tão expressivo mostrando o sentimento dela, eu acabei preferindo pegar daqui, do trecho geral, né? Então tem esse pedaço aqui que ele fala assim: o tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido sufocado de uma alma solitária e sofredora. Então a gente percebe assim o tanto que, no modo como ela canta, no tom de voz que ela canta, e a gente percebe o tanto que ela estava ali sofrendo, angustiada, e o tanto que era terrível para ela aquela situação que ela vivia, tá? Então, eu grifei, e aí vocês podem copiar no caderno. Aula 5. Outras faces. 1. Leia o excerto do texto literário Senhora, de José de Alencar, escritor romântico do século XIX. Senhora, quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Então, daí ele fala o seguinte: analise com o professor as peculiaridades desta obra e do valor estético literário, sendo esta precursora do realismo no Brasil. A seguir, identifique aspectos da realidade percebidos no texto de forma crítica e objetiva, os quais promovem o distanciamento dessa obra do movimento romântico. Então, aqui, pessoal, a gente percebe que a Aurélia, ela é descrita como uma mulher independente, né, mais dona de si, que tem vários traços realistas que tornam ela uma personagem que parece mais real, mais humana, né, que parece menos artificial do que as personagens que a gente tinha antes na literatura, e isso torna ela bastante diferente das mulheres que eram descritas anteriormente no romantismo. Que as mulheres do romantismo, elas eram muito idealizadas, muito perfeitas, muito inatingíveis, e não parecia real, sabe? Então, nesse sentido, a Aurélia parece ser muito mais real, parece ser muito mais humana, e tem todas essas características que diferenciam ela aí das mulheres ali que eram tão idealizadas no romantismo, tá? Então, assim, é importante lembrar também, né, que essa obra, a Senhora, é uma obra importante ali no surgimento do realismo no Brasil. Então, daí tem essa diferença também, essa diferença aí que mostra claramente que assim, a produção literária estava mudando, né, perdendo aspectos do romantismo e passando até aspectos desse novo período que foi o realismo. 2. Depois da análise e discussão acerca do texto, responda as perguntas a seguir. A. Como a sociedade é descrita pelo autor? Então, aqui na letra B, ele quer saber como a Aurélia está ali no papel de transgressora, né? A gente percebe que é uma personagem que era bastante independente. Então, ela governava a sua casa, decidia tudo ali, ela tomava as decisões dela sozinha, ela não deixava ninguém mandar nela, ninguém decidia as coisas por ela. E isso está muito distante da mulher submissa que a gente via antes na literatura. Então, a Aurélia é realmente um marco assim, na literatura brasileira nesse sentido, de ser aquela mulher que é dona de si, a vida é minha, eu vou tomar as minhas decisões, né? Eu vou cuidar da minha casa, tomar decisões aqui conforme eu achar que devo e vou ser independente, né? Então, ela é transgressora nesse sentido e é inovadora também na literatura brasileira nesse sentido. C. A condição feminina à época se apresenta do mesmo modo na atualidade? Então, assim, ele quer saber na questão C se a condição da mulher na sociedade mudou, se o que tinha na época do texto da senhora se mudou com relação a hoje. Então, assim, não, a condição não é a mesma, ela mudou de fato. Então, assim, a sociedade ela realmente mudou muito em termos da independência da mulher, da emancipação feminina, mas quando a gente fala em sociedade, a gente tem que deixar claro que a gente está falando especificamente aqui de sociedade brasileira, ou de algumas sociedades de alguns países,
porque o mundo é muito vasto, né? Então, tem países em que a mulher ela não tem independência absolutamente nenhuma. Então, assim, dependendo do país, tudo que ela precisa fazer, ela precisa de autorização do marido, às vezes por escrito. Então, assim, às vezes para sair do país e etc. Não entrando em muitos detalhes, mas existem países em que sim, né, a mulher tem bastante independência, bastante emancipada, e em outros não. Mas quando a gente fala de Brasil, de sociedade brasileira, sim, né, mudou, a gente passou a ter mais independência e mais emancipação. Mas aí eu vou deixar o debate e vocês pensem se vocês querem acrescentar mais coisa aqui. O que vocês acham? Vocês acham que, apesar da independência e da emancipação que as mulheres têm hoje, elas são tratadas da mesma maneira que os homens, que está tudo assim realmente igual? O que vocês acham? Né? Deem aí a opinião de vocês a respeito disso. Se quiser também colocar nos comentários o que vocês acham, eu vou gostar de ler. D. Aqui ele quer que a gente faça uma descrição da Iracema e da Senhora, que são ambas personagens femininas do José de Alencar. Então, para fazer essa descrição, a gente tem que são personagens bastante diferentes. Então, a Iracema, ela é uma personagem que é falada, ela é descrita como a Virgem dos Lábios de Mel, entre outras descrições que são feitas dela, mas essa própria, né, Virgem dos Lábios de Mel, já mostra como ela é idealizada. Então, ela é uma mulher indígena extremamente idealizada. Então, a gente percebe que a visão que o autor tem da cultura indígena, quando ele descreve a Iracema, não é bem assim uma visão que corresponde à realidade, mas sim uma visão muito idealizada, muito floreada, que é o que o autor conhece a partir do ponto em que ele está, né? Tanto que a Iracema, ela conhece ali o colonizador, né, o branco, o homem branco, e ela vai ficar ali encantada por ele, né? E será que na realidade era isso que acontecia realmente? Ou será que essas mulheres elas eram forçadas muitas vezes a se relacionar com esses homens? O que vocês acham? O que vocês imaginam que acontecia? E no caso da senhora, a gente tem a Aurélia, que é uma mulher independente, tanto em questões amorosas quanto financeiras, dona de si, etc. Ou seja, né, bem diferente da personagem idealizada que era a Iracema. Aí aqui na hora da pesquisa, ele fala para vocês acessarem esse link e lerem esse conto do Machado de Assis, que se chama Adão e Eva, e refletirem sobre esses aspectos, fazerem anotações, etc. Eu vou deixar o link para vocês, né, na descrição. Deve ter algum problema com esse link, porque não tem nada aqui depois da barra, né? Mas eu vou ver se eu consigo encontrar o link que caia direto no conto e deixo para vocês aí no comentário, na descrição não, mas no comentário fixado. Aula 6. Quem conta um conto? 1. Leia o fragmento do conto Adão e Eva, extraído da obra Várias Histórias de Machado de Assis, Adão e Eva. Uma senhora de engenho na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo saber o que era. A dona da casa chamou-lhe curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina. E se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada, e Frei Bento, Carmelita, que interrogada pela dona da casa, dona Leonor. Eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral o riso do carmelita, que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também jovial e inventivo, e até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada, nas coisas graves era gravíssima. Frei Bento, disse-lhe dona Leonor, faça calar o senhor Veloso. Não faço calar, acudiu o frade, porque sei que de sua boca há de sair tudo com boa significação. Mas a escritura, ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. Deixemos em paz a escritura, interrompeu o carmelita. Naturalmente o senhor Veloso conhece outros livros. Seja o tinhoso. Foi o tinhoso que criou o mundo, mas Deus que lhe leu no pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram no pensamento divino.
No terceiro dia foi feita a terra, e brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem e o encantam. E tendo tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. 2. Após a leitura do texto, responda as questões a seguir. A. Que elemento promove o conflito do conto Adão e Eva? Qual elemento caracteriza a intertextualidade no texto? Então aqui a gente tem que o conflito ele surge quando eles começam a discussão sobre a curiosidade, se é feminina ou masculina. E nessa questão dela ser feminina ou masculina, a gente também pode fazer associação com Adão e Eva e aí estabelecer a relação de intertextualidade com os textos bíblicos. B. No trecho a seguir, eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. O termo em destaque denota qual sentido? Então, aqui, basicamente, ele quer saber qual é o sentido da palavra insigne, que está grifada aqui, né? Então, a gente percebe que insigne é alguém que faz uma coisa com muita qualidade, né? Então, é um adjetivo para caracterizar uma pessoa que faz com maestria, com perfeição, algo. No caso aí, ele era insigne na viola e na harpa, ou seja, tipo, tocava muito bem. C. Identifique e retire do texto um trecho que faça referência à ideia de tempo. Então, eu vou grifar. Bom, eu peguei aqui todo esse trecho em que ele está falando dos dias da criação. Então, ele fala, Deus criou a luz, assim foi o primeiro dia, e o que foi feito no segundo, depois no terceiro, e assim por diante, até chegar aqui no final do quinto dia. Então, a gente vê que é um trecho que tem marcas claras de tempo. D. Como as personagens se comportam ante a celeuma de tentar identificar a quem se deve atribuir a curiosidade? Eles basicamente argumentam. Então, o foco deles é argumentar para convencer o outro da posição deles, da opinião deles a respeito do assunto. E. Como você finalizaria este conto? Produza 1 ou 2 parágrafos dando desfecho para essa narrativa. Lembre-se de que você deve manter o mesmo conflito até o final. Então, aqui é completamente pessoal, é como vocês encerrariam um conto. Então, vocês vão escrever 1 ou 2 parágrafos continuando a história a partir do ponto de vista de vocês, mas tem que ser no caderno, porque aqui não tem espaço suficiente. Aulas 7 e 8. Agora é a minha vez. Então, essa aula ela é um pouco mais assim procedimental, mais interativa, porque a proposta é que vocês escrevam um texto narrativo, mas ele quer que primeiro vocês façam um brainstorm, que seria tipo uma tempestade de ideias, uma chuva de ideias, né, que é uma dinâmica em que várias pessoas vão falando as suas ideias, vão chegando aí a uma ideia coletiva, tal, para ter várias coisas ali várias ideias para lidar, para pôr na mesa. Aí vai do professor adaptar, o professor de vocês adaptar essa situação ou não, né? Ele fala também sobre vocês transformarem um texto num e-book, etc. Tudo isso vai da adaptação do professor de vocês. Mas, no geral, a orientação básica aqui dessas 2 aulas é vocês produzirem um texto narrativo. Então, tem que ser um texto narrativo, né? Em forma de conto, ou seja, uma narrativa curta, né? Tem que ter personagem, enredo, que é a história em si, conflito, né? Tempo, espaço e um foco narrativo também. Tem que ser narrador em primeira ou em terceira pessoa. Então tem que ter ali na introdução a descrição do lugar, né? E etc. E aí ele fala também o que ele quer no desenvolvimento, o que ele quer no clímax, e baseado nessa estrutura vocês vão fazer o texto, né? Ele dá aqui umas linhas, não sei porquê, porque é muito pouquinho para fazer um conto, né? Convém vocês fazerem no caderno. E aí, basicamente, a ideia dessas aulas é produzir esse texto e as outras coisas com relação ao brainstorm ou ao e-book, etc. Vocês precisam ver com o professor de vocês como ele vai querer que vocês façam isso ou se ele vai adaptar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!